E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como de costume, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam estudando, se esforçando. E vamos para mais uma aula de história, beleza? Bom, na última aula, nós vimos aí sobre o período aí da pré-história. Vimos aí a divisão, que é período paleolítico e neolítico. Também aí que deu início a uma idade chamada Idade dos Metais. Sabemos que nesse período foi um período muito importante para a história da humanidade, haja vista que diversos aspectos começaram a mudar na forma de viver do ser humano e também na forma de ser mesmo. O homem nesse período passou de um nômade que caça, que coleta, para um homem sedentário que vive em um lugar fixo e que constrói, que levanta casas, que levanta muros, que levanta plantações e criações de animais. Além disso, o aperfeiçoamento das ferramentas, também com o tempo o uso dos metais que passou a ser mais frequente, quando ele decidiu juntar o cobre com o estanho e aí formou o bronze, causando uma grande mudança na forma do homem viver, porque agora ele tem uma ferramenta metálica, ele tem o uso de uma matéria-prima do metal para poder utilizar não só na criação de armas, mas também na criação de itens que iriam beneficiar gigantescamente a vida do ser humano. Então, após isso, nós vimos sobre a Revolução Agrícola, que justamente junta esses aspectos e proporciona aí uma grande mudança na vida do ser humano, fazendo com que a partir desse momento os seres humanos passem a se instalar nas beiras dos rios, dando origem às primeiras grandes civilizações. Primeiras grandes civilizações, vimos que tinham algumas características bastante únicas que iriam dar início aí ao processo de crescimento demográfico dos seres humanos. De crescimento demográfico que proporcionou aí um aperfeiçoamento da política, das estruturas sociais, também da economia, o que causou aí uma revolução que foi responsável com que o ser humano criasse a escrita. A escrita que justamente marca a transição da pré-história para a história, dando início aí à Idade Antiga. Beleza, gente? E aí, iremos agora para uma parte da história e também geográfica, uma parte aí chamada Crescente Fértil. Beleza, gente? Bom, o Crescente Fértil é uma região aí do Oriente Médio, compreendendo os atuais, tá? Nomes que são atuais: Israel, Cisjordânia, Líbano, bem como partes da Jordânia, da Síria, do Iraque, do Egito e do sudeste da Turquia. Gente, essa parte aqui do mapa, esse chamado de Crescente Fértil, foi um lugar muito importante, porque foi aqui que as primeiras grandes civilizações complexas, estruturadas e organizadas tiveram suas origens. Basicamente, todas as outras grandes civilizações tiveram como consequência elementos proporcionados por essa galera daqui, do Crescente Fértil. Por que é chamado de Crescente Fértil? Porque se formos apontar a geografia do lugar, ela vai formar aí a forma como se fosse de uma lua crescente. Fértil porque a característica comum dessas regiões é a consequência da Revolução Agrícola, que é justamente o processo de plantação e de fixação dos seres humanos em regiões específicas. Beleza? Por isso que é chamado de Crescente Fértil. A região do Oriente Médio, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, a palavra Mesopotâmia significa entre rios, onde se sucederam as civilizações dos sumérios, babilônicos, assírios e caldeus. Esses povos aqui marcam uma importância gigantesca para o desenvolvimento das grandes civilizações, tanto em aspectos intelectuais quanto práticos e até de guerra, sim, de guerras. Os povos assírios, por exemplo, foram grandes conquistadores e responsáveis aí por grandes vitórias em batalhas. Foram um dos primeiros povos guerreiros que existiram aí, estou falando de civilizações guerreiras que tiveram aí na história da humanidade. A Mesopotâmia, ela não se unificou sob um governo como no Egito, que juntou várias
as cidades-estados em um só, formando um império egípcio. A região mesopotâmica era povoada de cidades-estados independentes que periodicamente exerciam forte hegemonia sobre toda a Mesopotâmia. Como assim? Quer dizer que as cidades daquelas regiões elas eram independentes entre si, mas todas elas se relacionavam de uma forma que sabiam que correspondia à região da Mesopotâmia. Elas não eram unidas em um lugar só, como o Egito, mas elas se relacionavam de forma independentes, o que proporcionava não só uma relação entre elas, mas também uma inimizade dependendo do povo, beleza? E aí a gente dá início aí aos principais povos, certo? Temos aí os sumérios, que correspondem ao povo aí em aproximadamente antes de 2000 anos antes de Cristo. São originários aí do Planalto do Irã, fixaram-se na Caldeia, originaram-se organizavam-se politicamente em cidades-estados. As mais famosas são as cidades de Uruk, Lagash e Eridu, beleza? Em cada cidade-estado, o poder político era exercido por chefes militares e religiosos, ou seja, eram reis sacerdotes, chamados de patese. Lembra na aula passada que nós vimos as principais características das primeiras civilizações? Uma das características era o aspecto religioso, que todas elas praticamente tinham. E como eu falei para vocês, muitas delas eram chamadas de teocracias. Teocracias, porque vem do termo theos, que é de Deus, e cracia, de poder ou governo, que aí é como se fosse a política, ela é unificada com a religião. Vejam aqui os sumérios apresentando essa característica, tendo o poder político exercido por chefes militares e religiosos. Então vejam, além do aspecto militar, também tem um aspecto religioso junto. Ou seja, eram chefes não só que eram responsáveis pela política no geral, no combate, na forma como a região se organizava, mas também no aspecto religioso, ou seja, os sacerdotes tinham papéis importantíssimos na sociedade e o ateísmo era quase inexistente, uma vez que a religião era impregnada na sociedade, beleza? E aí, a religião era politeísta, ou seja, que tem o quê? Muitos deuses, e o templo era não somente o centro religioso, como político, administrativo e financeiro. Pessoal, o templo não era só religioso, mas também político. Ou seja, era como se fosse a igreja, como se a igreja fosse o centro daquele lugar onde se resolvia tudo. Não só os aspectos religiosos, mas também políticos, de organização militar, enfim, etc. E aí, os sumérios, eles foram responsáveis pelo aperfeiçoamento de técnicas de drenagem em pântanos, pela construção de barragens para impedir o avanço da água dos rios durante o período de cheia e por construírem reservatórios para armazenamento de águas e canais de irrigação para a utilização na agricultura e para o consumo também em suas cidades. Então vejam, gente, nós estamos falando de um povo de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, e quando nós olhamos essas imagens, muitas vezes podem ser até assustadoras. Porque vejam, normalmente nós fomos colonizados de tal forma por um povo europeu que o eurocentrismo ainda governa muito sobre a nossa forma de pensar. O que é o eurocentrismo? É o pensamento de que a história é toda voltada para a Europa. Mas vejam, quando nós olhamos para a história de outros povos, nós vemos que antes dos europeus existiram também muitos outros povos muito desenvolvidos. E nós não precisamos nem ir para regiões muito distantes. Basta nós irmos aqui para a própria América do Sul, que veremos povos como os incas, maias, astecas, muitos povos, até indígenas aqui no Brasil, que foram derrotados, foram conquistados por povos europeus como Espanha e Portugal, mas que não eram atrasados, não eram retrógrados, não eram povos inferiores, mas que apresentavam suas próprias peculiaridades. Então o eurocentrismo não existe, beleza? Isso aí a gente tem que descartar.
não é certo desse tipo de pensamento, porque só basta olhar essa ilustração para se ter uma ideia de como aqueles povos em 2000 anos antes de Cristo já viviam de uma forma bastante complexa e organizada, beleza, gente? Então, fica aí para a nossa compreensão. Além dos sumérios, nós temos aí os acadianos, que aí também correspondem ao povo de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Infelizmente, acho que deu uma bugada aí no slide, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Povo de origem semita, que ocupou a parte central da Mesopotâmia, realizando por volta de 2300 a.C., beleza? Durante o reinado de Sargão I, a unificação política. Os acadianos têm essa característica política muito forte, e principalmente essa figura aqui, o Sargão I, porque ele foi um cara responsável pela unificação política desses povos que viviam aí na Mesopotâmia. Praticamente aí eles foram um dos primeiros impérios, tá? A unificação dá essa característica de império para eles, porque eles unificaram os povos. Estabeleceu sua capital em Akkad, daí o nome da civilização acadiana. Disputas internas e invasões estrangeiras levaram ao desaparecimento desse império. Está aqui uma característica importante, tá, gente, desse período. Embora muitos desses povos, e não só falando do crescente fértil, mas também nos povos latino-americanos, até americanos inclusive, ocorreu que esses impérios, embora grandes e desenvolvidos, muitos deles acabaram tendo muitos conflitos políticos e não conseguiram resistir ao que seria uma desfragmentação de dentro para fora, mas também, quando o país, normalmente como essas regiões ficavam fracas, elas estavam sujeitas a invasões inimigas. E nós estamos falando de um período em que o cacete rolava solto, a galera era um querendo conquistar o território do outro. Cada império, cada região queria ser o mais forte possível para poder não só permanecer, durar, mas também ter a hegemonia, ou seja, exercer o poder sobre todos os outros povos, beleza? Também temos aí o Império Babilônico, que corresponde aí a 2000 a.C. e até por volta de 1750 a.C. Império Babilônico aí que foi muito forte, tanto que ele é dividido em duas partes do Império, tá? Ele tem a parte do primeiro Império Babilônico e a segunda parte do Império Babilônico. Ao que corresponde à primeira parte, dizemos aí um grupo de invasores amoritas vindos do deserto da Arábia. A capital, Babilônia, grande centro urbano da antiguidade oriental, eixo econômico e também cultural da região. Hammurabi, o mais importante rei babilônico, unificou politicamente a Mesopotâmia e elaborou o primeiro código de leis escritas, chamado Código de Hammurabi, que é uma compilação de procedimentos jurídicos. Neste está prevista a lei de Italião, que é chamada olho por olho, dente por dente, que abrange aí quase todos os aspectos da vida babilônica: comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, escravidão e etc. Gente, é muito importante nós compreendermos isso aqui, porque nós, novamente, retomando aí o aspecto de que nós estamos falando de um povo de 2000 anos antes de Cristo até 1750 anos antes de Cristo. O Império Babilônico foi marcado por essa característica do desenvolvimento jurídico. Nós estamos vendo aqui o que se trata de um dos primeiros códigos, de uma das primeiras legislações da história da humanidade. Então veja como isso aqui é importante. Hoje, todos os países correspondem a um papel, correspondem a uma jurisdição, correspondem a um documento, a leis, a ordens. E nós estamos vendo aqui esse aspecto no Império Babilônico. Então veja como é importante aí, né? E aí, a lei do Talião, que é o que consistia nesse documento, que é chamado olho por olho, dente por dente. Acho que vocês já ouviram essa expressão, que corresponde aí, né? Tem aquele outro que fala: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Se eu dou 50, 50 de volta. Se eu dou 100, 100 de volta. Ou seja, olho por olho, dente por dente, beleza? Então, está aí um aspecto muito importante do Império Babilônico.
O Hammurabi realizou uma reforma religiosa, instituindo o culto a Marduk, principal divindade em honra de quem foi construído um imponente zigurate. Zigurate eram os templos, beleza, gente? Os templos religiosos eram chamados de zigurates na região da Mesopotâmia. E aí, mais uma vez, estamos vendo o aspecto religioso predominando na civilização. Rebeliões internas, vejam bem, mesma característica, rebeliões internas e invasões que levaram ao enfraquecimento do império e à fragmentação do poder foram responsáveis aí pela queda do Império Babilônico. E aí nós temos uma figura, uma ilustração de como seria ali a Babilônia, né? Vê que lugar massa, né? Eu gostaria de visitar, mas não tem como, acabou, infelizmente. Além disso, nós temos o Império Assírio, que marcado aí entre o período de 1300 anos a.C. a 612 a.C., ocupou o norte da Mesopotâmia, perto do curso superior do rio Tigre, região rica em madeira e minério, especificamente cobre e ferro. A capital se chama Assur e a principal atividade econômica é o pastoreio, ou seja, a criação de animais, ovelhas, e comércio. Grande parte da riqueza vinha do saque das regiões conquistadas. Existia uma espécie de sistema bancário. Aqui é muito importante porque os assírios eles eram grandes conquistadores, eles eram muito guerreiros. O militarismo, eles usavam cavalos e armas de ferro e passaram para a história como o povo mais guerreiro da antiguidade. Formação do império, conquista da Mesopotâmia, da Síria e da Palestina. Veja que interessante. É um povo aí que inspirou muitos aspectos fantasiosos, inclusive, como por exemplo alguns povos que são retratados em Senhores dos Anéis e outras mitologias, aí, outras sagas que existem na história, jogos inclusive. Quem assistiu também Game of Thrones, não sei se alguém já assistiu, também tem os povos Dothraki, que também sofreram bastante e tem bastantes aspectos com esse povo. E aí, a crueldade com os derrotados de guerra, com o esfolamento vivo nas pedras, corte de orelhas, corte de órgãos genitais e narizes, e também a escravidão dos sobreviventes. Veja, os caras eram bravos, eles eram nervosos. O governante mais conhecido, Assurbanipal, ampliou as fronteiras do império, ordenou a construção da principal biblioteca da Antiguidade Oriental em Nínive, reunindo importante acervo cultural. Morreu em 631 a.C., passando a ocorrer revoltas dos povos dominados, que chefiados pelos caldeus de Nabopolassar, derrubaram o império por volta de 612 anos a.C. E aqui uma ilustração de algumas características aí dos povos assírios, né? Eles dominavam o uso do ferro e do cobre, o que ajudava demais nos combates, porque eles eram um povo guerreiro. As armas deviam ser feitas com bastante qualidade. E aí também, né, o aspecto de armaduras no corpo, arco e flecha, lanças, escudos, espadas. Eles eram povos muito fortes, beleza? Bom, gente, e aí nós podemos dar, na próxima aula nós podemos dar continuidade ao conteúdo. Ainda não completamos essa parte dos povos mesopotâmicos, mas que fiquem certo algumas características já discutidas nessa aula, para que na próxima nós podemos dar uma continuação direta, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.